Mateus 5, vamos continuar com as bem-aventuranças. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. A gente está nessa linha, né? Mudar o jeito de pensar. E as bem-aventuranças é o jeito de pensar de Deus. É quem Deus diz que é bem-aventurado, que é feliz, que é abençoado. Nossa maneira de pensar mundana ou carnal é de um jeito, a maneira de pensar de Deus é de outra. E aqui nas bem-aventuranças a gente encontra essa forma como Deus diz quem é o abençoado, o bem-aventurado. Vamos ler a partir do versículo 1, nunca faz mal rever. Versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se levantasse, aproximaram-se os seus discípulos, e abrindo a sua boca, passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Hoje vou destacar o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, felizes os misericordiosos, abençoados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é que, antes de a gente pegar textos bíblicos que nos ajudarão a entender o que é misericórdia, vamos ver o que é contrário de misericórdia. O contrário de misericórdia é frieza, indiferença, egoísmo. Frieza com a situação de uma pessoa, indiferença com o sofrimento de alguém, egoísmo e não só se importar consigo mesmo. O contrário de misericórdia também é dureza. A pessoa que é implacável, a pessoa que é dura. Comigo é assim, eu errou uma vez, já era. Então não tem misericórdia, é duro, é implacável. É a pessoa que não perdoa. Também é alguém sem misericórdia. Mas vamos para o que é misericórdia. Pensamento mundano ou pensamento carnal, muitos acham que felizes são os duros, os que não perdoam, os implacáveis. E alguns desses são até admirados. Ó, fulano é assim, ó, tá aí para ninguém. Está se dando bem na vida. Essa é a maneira do mundo. A maneira de Deus é abençoados os misericordiosos. Por que são bem-aventurados os misericordiosos? Porque quem for misericordioso alcançará misericórdia. Vamos começar pela misericórdia de Deus em Efésios 2, 1 a 9. Enquanto a gente está sem o nosso projetor e sem a nossa tela aqui. Ontem eu falei com o Romildo, que o Romildo é pastor, que ele resolva o problema de botar uma tela aqui, um negócio branco. Ele disse que não vai resolver, não. Não disse não. Hein? Efésios 2, 1 a 9. Efésios 2, 1 a 9.
primeiro lugar, vamos ver a misericórdia de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, podemos falar juntos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aí a gente vai continuar lendo, mas eu quero chamar a atenção já desse versículo 4. No versículo 3 diz que nós éramos por natureza filhos da ira, destinados para o castigo por causa do nosso pecado. Não há em nós mesmos e não havia em nós mesmos um bem sequer. Sabe aquele negócio que está na moda hoje? Já falei isso aqui outro dia. Está na moda hoje falar assim: ah, fulano é do bem, né? Fulano é do bem. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que estava com a vida muito confusa, a vida toda atrapalhada. A família dele estava sendo destruída e ele dizendo: eu não sei porque está acontecendo isso comigo, porque eu sou tão do bem. E é claro que no primeiro momento da conversa eu escutei, eu chorei com ele, mas depois, quando chegou no momento de mostrar para ele o caminho de Deus, uma das coisas que eu mostrei é que nem ele e nem eu somos do bem, nós somos do mal, todos nós. Nós nascemos corrompidos, filhos da ira. Na Bíblia, quando fala filho de alguma coisa, está falando da natureza. A ira que está falando aqui, no versículo 3, filhos da ira, é a ira de Deus, destinados para o castigo por causa do nosso pecado. Se a gente vai numa granja, que cria frango, é esses frangos que a gente compra no supermercado, cheio de hormônio. Aqueles pintinhos ali estão destinados a quê? Ao abate. Assim éramos nós, destinados para o castigo por causa do nosso pecado. Aí vem o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. E aí ele completa dizendo: pela graça sois salvos. Nós somos salvos por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. A gente morto no pecado, destinado para o castigo por causa dos nossos pecados, mas Jesus pagou os nossos pecados. Talvez isso para alguma pessoa aqui esteja apontando tudo que você precisava ouvir. Sim, eu e você merecemos o castigo, mas Jesus pagou o nosso castigo. Ele pagou o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, estava sobre Ele. E agora os nossos pecados estão perdoados. Essa é a misericórdia. Aquele que merecia castigo foi perdoado.
Alguém pagou o castigo por ele. Não é dizer assim, não, não errou, não, errou sim. Jesus não diz assim, você não errou não, fala, errou sim. Mas eu paguei o teu pecado, eu paguei o teu erro. E a pessoa então se arrepende e confessa os seus pecados. Olha como é que Deus é descrito em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 aos Coríntios 1, 3. Olha que coisa bonita essa descrição. Essa descrição que é feita aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Eu peço para a gente repetir, porque Bíblia a gente tem que repetir, né? Bíblia a gente tem que repetir, repetir, repetir. Vamos lá juntos? Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Inclusive, esse é um versículo que ajuda a gente a orar, a louvar, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Quero ler 2 textos em Mateus, que mostra o coração de Deus para a gente. Como Deus pensa que Ele quer a nossa vida com Ele. O que é que Ele deseja? Mateus 9, por favor. Mateus 9, versículos 10 a 13. E eu oro que o Espírito Santo vá conduzindo a gente aqui para a gente compreender o que é a misericórdia. Misericórdia para a qual nós fomos chamados. A gente foi salvo pela misericórdia e chamado para viver em misericórdia. Mateus 9, versículo 10 diz assim: E sucedeu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios ou holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse primeiro texto, eu vou ler logo o outro porque é a mesma coisa. Esse primeiro texto é quando Jesus está na casa de publicanos, cobradores de impostos, que era considerado gente pecadora. E pecadores é gente que o judeu se considerava santo, considerava os outros assim pecadores, gente errada. Assim, o nome de Jesus tem poder, entendeu? Mais ou menos isso, para querer se afastar da pessoa. E Jesus estava cercado com estes. E os religiosos criticaram Jesus. Falaram com os discípulos: por que é que o mestre de vocês come com esses pecadores, com essa gente aí? E aí Jesus dá essa resposta: aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Mateus 12, 1 a 8. Quero ler para reforçar esse assunto, que para mim é um dos mais importantes do Evangelho. Mateus 12, versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus
lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, misericórdia quero e não sacrifícios, não teríeis condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa é uma história parecida com a outra. Na primeira história, Jesus foi recriminado porque comia com pecadores. Na segunda história, os discípulos de Jesus estavam colhendo trigo no dia de sábado, e para o judeu era proibido fazer isso no dia de sábado. Nas duas histórias, a gente encontra pessoas religiosas que se importavam mais com a forma da sua religião do que com a misericórdia. Isso continua durante toda a história da humanidade até hoje. Porque é normal na cabeça da gente que a gente se preocupe mais com o que acontece aqui dentro no domingo de manhã, com o nosso culto. E a gente se esquecer do dia a dia. É muito fácil eu achar que eu preciso fazer uma pregação boa para a igreja, mas durante a semana eu ser uma pessoa que não tenho misericórdia com os outros. Eu sou uma pessoa que não dá atenção para quem está dentro de casa. Eu sou uma pessoa que não dou atenção para as pessoas no trabalho. Eu sou uma pessoa fria com os outros, mas aqui estou todo certinho. Há pessoas que se importam tanto com a forma do culto, mas não se importam com o amor no dia a dia, com a misericórdia. A gente que se importa tanto com o tipo de roupa que o outro tem que vestir, mas não se importa com a forma de falar com os outros. Quando Jesus fala aqui, usando o Antigo Testamento, misericórdia quero e não sacrifícios, vamos entender que os sacrifícios no Antigo Testamento era o culto que eles ofereciam. Então a gente pode colocar para nós isso aqui assim: o que eu quero de vocês, Deus falando com a gente, o que eu quero de vocês é misericórdia e não os cultos. Eita, então agora domingo que vem ninguém vem, né? Não é isso, claro, vocês entendem. O que ele está dizendo é o seguinte: o que agrada a Deus não é se eu faço adorações, é para louvar. Inclusive, às vezes eu olho alguns irmãos aqui que na hora do louvor, um está assim, fervoroso, e o outro está assim, olhando. Eu falo, vixe, aquele irmão ali está precisando ser fervoroso no louvor, precisa. No louvor, ser fervoroso na oração. Não é bom ser desligado na hora da oração e da adoração, não, é ruim. Tudo bem, mas o mais importante é o quê? A misericórdia, o amor. Às vezes a pessoa no culto, né, faz tudo bonito, mas lá no seu trabalho atende os outros com um mau humor, né? Está lá no seu trabalho, é crente, no domingo fez aquele culto ali bonito, cantou as músicas todo bonitinho, mas no trabalho quando chega a pessoa para ele atender, o que é? Sim, não, fica grunhindo, não fala. Às vezes é dentro de casa, faz o culto bonito, né? A reunião da igreja é tudo maravilhoso, não é? Mas dentro de casa é um desprezo pela outra pessoa.
Não, o Senhor Jesus está dizendo, por isso que eu falei, é o coração de Deus, o desejo de Deus. Olha que interessante que Jesus fala, né? Aprendei o que significa, aprendam o que significa isso. E no outro texto, nesse segundo, diz assim, olha o versículo 7, vocês estão abertos aí ainda? Olha o versículo 7, mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não terias condenado inocentes. É assim, olha o jeito de Jesus falar, eu fico imaginando, se vocês soubessem o que é que Deus quer. Ser discípulo de Jesus, sim, nós fazemos os nossos cultos, nossas reuniões, a gente tem o nosso jeito da gente se portar, claro, porque tem, mas o mais importante é a misericórdia. Esses homens aqui tinham tudo certinho lá na doutrina deles, na religião deles, tudo certinho, mas na hora que o outro estava com fome e ia comer, eles condenavam. Então para eles era melhor a pessoa morrer de fome, para eles cumprirem a doutrina deles, entende? Não tem misericórdia pelo que está com fome. Para aquela outra situação, Jesus estava lá com os pecadores, para salvar os pecadores, para abençoar os pecadores, eles não queriam. É melhor que o pecador vá para o inferno, mas eu não me misturo. De vez em quando eu comento esse jeito que às vezes alguns crentes têm de fazer, né? Fazem, né? Assim, de olhar para uma pessoa às vezes ali vestido com roupa de macumba, de tudo, e candomblé diz, não, Jesus tem poder. Meu Deus do céu, onde é que está a misericórdia nisso? Onde é que está a misericórdia nisso? Já ensinei aqui várias vezes, graças a Deus mudamos, de quando uma pessoa se afasta e está, se chama desviada, né? Ou está um tempo fora da igreja, quando aparece, aí o irmão vai receber a pessoa, diz assim, sumido, hein, turista? Meu Deus do céu, onde é que está a misericórdia? Eu acho que a misericórdia diria, que alegria de te ver. Não é não? Estou conseguindo explicar assim, bem na prática? Né? Bem na prática. Misericórdia, compaixão, amor. E às vezes, alguns crentes usam Bíblia para bater nos outros, né? Usa Bíblia, usa texto bíblico para obrigar o outro a alguma coisa, para cobrar da pessoa. E Jesus está falando, o coração de Deus é o que eu quero de vocês, façam... que daqui a pouco eu vou para outro texto que vai ajudar nisso também. Façam seus cultos, louvem, tenham seu jeito de ser, mas o mais importante é a misericórdia. O mais importante é a compaixão pelas pessoas, por todas elas. O contrário da misericórdia, eu falei, é frieza, indiferença. É olhar para as pessoas e desprezar, não dar atenção, não sentir a dor delas, não querer que elas sejam salvas. É viver egoisticamente, ainda usa o nome de Deus para falar que Deus está me abençoando, está me fazendo prosperar, e todo mundo à minha volta precisando de misericórdia, de compaixão, e eu não dou atenção para ninguém. Porque Deus é meu. Deus não é de ninguém, não. Eu é que sou dele. E as outras pessoas também são dele. Jesus morreu por aquelas pessoas também. Jesus morreu pelo meu irmão que está pecando. E Jesus não abandonou meu irmão que está pecando, não. Entende esse coração de Deus aqui?
Gente, o que eu quero não é culto, eu quero amor, eu quero misericórdia, eu quero compaixão, eu quero perdão, eu quero que você chore pelo seu colega na escola, na faculdade, eu quero que você chore pelos seus vizinhos, eu quero que você chore pelos seus parentes, eu quero que você cuide deles, que você cuide de sua esposa, de seu esposo, que você cuide, ame, misericórdia, eu não quero suas músicas, eu não quero suas orações, eu não quero suas pregações, eu quero amor. Agora façam suas orações, suas pregações e suas músicas. Mateus 23, 23. A gente vai entender esse negócio aqui de que façam uma coisa sem deixar de fazer a outra. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, antes de comentar rapidamente esse texto aqui, é bom demais o Evangelho do Reino, a palavra de Deus, não é não? Gente, como o Evangelho faz a gente deixar de ser infantil, né? Deixar de ser tolo, né? Deixar de falar o que todo mundo fala. E faz a gente crescer para pensar como Deus pensa. Eu me acho um privilegiado porque Deus me mostrou o Evangelho. Eu acho que todos nós somos, não? Que coisa bonita demais, entender o que Deus quer. Imagine a gente enganado. Fazer o culto. Vou fazer o culto aqui para agradar a Deus. Fiz o culto bonitinho e depois eu vou minha vida de qualquer jeito. Não é. E aqui mais uma vez Jesus fala da misericórdia. Novamente para os fariseus. Você sabe onde é que está o problema? Você sabe que Deus não tem problema nenhum com o pecador. Você sabe disso, né? Não tem. Deus não está preocupado porque aumentou a quantidade de qualquer tipo de religião por aí. Deus não está preocupado. O que mexe muito com Cristo é a hipocrisia dos cristãos, dos religiosos, de quem usa o nome dele. Porque se alguém que diz que é budista mentir para a gente não diz, aí ó, é budista. Alguém diz assim? Não diz. Mas alguém que usa o nome de Deus e é mentiroso, o que é que os outros falam? É isso aí que é ser, não é? O Senhor Jesus acolheu prostituta, terrorista esquerdista, que era Simão Zelote, direitista, que era do Império Romano, que era Mateus, que era cobrador de imposto, ladrão. O Senhor Jesus acolheu todo tipo de gente, e por isso foi criticado. A gente viu aqui, não viu? Foi criticado. E Jesus perdoava, e levava ao arrependimento, mas com os religiosos hipócritas. Ele fazia isso aqui. Ele falava muito forte. Versículo 23 de novo. Ai de vós, escribas e fariseus. São os religiosos, é quem usava o nome de Deus. Aqui não era ateu não, aqui era quem usava o nome de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Aí ele diz por que eles eram hipócritas. Porque vocês dão o dízimo de coisa pequena, de coentro, de cominho. Então o cara plantou lá uma hortinha, deu 10 pezinhos de coentro, de hortelã, aí arrancou um pezinho, 2 pezinhos, 3 pezinhos, 4, 10 pezinhos de coentro. Vou entregar o dízimo.
Um pezinho chegou lá, oferta não, é dízimo. Oh, glória a Deus. Um pezinho de coentro. E Jesus disse: vocês entregam o dízimo do mínimo. Vocês são corretíssimos nisso. Vocês são corretos, poxa. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês esquecem do mais importante: da justiça, da misericórdia e da fé. Vamos continuar a encenação. Lá vai o fariseu, o escriba. Gló Jesus, vou entregar meu dízimo. Entregou o dízimo. Olhei para o lado, o irmão precisando de alguma coisa, dei as costas. Passo aqui, aquele outro ali pedindo ajuda, não posso não. Olho para lá, aquele está triste, deve estar merecendo estar triste. Entende? Todo mundo entendeu? Era esse cara. Ele prega, ele canta, ele ora, ele dá dízimo, ele faz tudo, porque ele acha que se ele cumprir as obrigações da igreja, ele está bem diante de Deus. Coitado. Mas no dia a dia, ele é duro com as pessoas, ele é insensível, ela é implacável, não ajuda ninguém, é egoísta. O seu dinheiro, deu os dízimos, os outros 90%, está aqui dentro, que para sair precisa a Polícia Federal para... não reparte com ninguém não, é egoísta. Aí Jesus disse: façam estas coisas. Que coisas? Misericórdia, fé e justiça, sem deixar de fazer aquelas quais entregar o dízimo. Ele está dizendo: continue entregando o dízimo. O problema não é entregar o dízimo, não, ao contrário, eles estavam certos. Eles estavam tão certos que eles davam o dízimo do mínimo. Eles eram, não é? Eles davam o dízimo de uma coisinha pequena, eles se preocupavam em entregar. Jesus não está dizendo que está errado entregar dízimo, não, está dizendo que está certo. O problema é o coração duro, sem misericórdia. Então, para a gente, o Senhor Jesus está dizendo: entregue o dízimo, faça suas pregações, louve, cante, ore, faça suas reuniões, faça a vigília de ano novo, faça tudo isso. Mas o mais importante é no dia a dia que o nosso coração seja cheio de misericórdia, de amor. O evangelho é do dia a dia, no serviço às pessoas. Lucas capítulo 10. Lucas 10, 25. Vamos ver essa história tão conhecida, chamada do bom samaritano, né? E eis que um certo homem, intérprete da lei, também religioso, gente, também religioso, não é ateu não, também, vamos já dizer assim, crente, vamos dizer, não era, né? Mas crente, intérprete da lei, se levantou com o intuito de quê? O que é que ele queria fazer? Colocar Jesus à prova. Ele não veio com interesse verdadeiro não, o cara tinha uma intenção por trás. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faça isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Antes de continuar, esse cara é muito enrolado, esse cara aqui, viu? Tem gente que é assim, para não cumprir uma coisa, ele fica fazendo pergunta. Amar o teu próximo a ti mesmo. Aí Jesus vai, então ame a Deus acima de tudo e ame o teu próximo.
Aí Jesus disse, você falou bem, faça isso. Aí ele, tá bom, mas quem é o meu próximo? Quando ele pergunta quem é o meu próximo, é que ele quer limitar, né? Para ver se fica com pouco próximo perto dele, para se livrar de quem ele vai precisar amar. Quem é o meu próximo? Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, aí Jesus, ao invés de responder quem era o próximo, Jesus conta uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto. Casualmente descia um sacerdote, de novo, não é um ateu, é um religioso, que usava o nome de Deus, um sacerdote. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita, o levita também é um religioso. Descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano já não é considerado religioso pelo judeu, ao contrário, é considerado impuro. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se curou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, um denário é o valor de um salário de um dia. Tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta, qual destes 3? O sacerdote, o levita e o samaritano. Jesus pergunta, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Veja que o sacerdote era um religioso, talvez estivesse indo oferecer sacrifício, para o culto. Não posso cuidar de ninguém, vou fazer o culto. O levita também, vou fazer o culto, não posso cuidar de ninguém. O samaritano, a distância do caminho para onde o cara estava caído, do sacerdote, do levita e do samaritano é a mesma distância. Então a questão de quem é o próximo não tem a ver com distância. Tem a ver com aquele de quem eu me aproximo. São todos. O sacerdote passou, não se aproximou. O levita passou, não se aproximou. O samaritano passa e se aproxima. Quem é o nosso próximo? Todo mundo. Pode estar pertinho aqui e eu não me aproximar, sofrendo. Pode ser a minha esposa sofrendo dentro de casa e eu deixando ela morrer à míngua. Entendem? Porque eu sou sem misericórdia. E o samaritano se aproxima, pega o cara, cuida das feridas dele, bota no animal, leva para uma pousada, pede para cuidar dele e diz, quando eu voltar eu pago as diárias e vou pagar o que você gastar com ele aí. É interessante que Jesus pergunta, quem foi o próximo? Pergunta para o cara que estava perguntando. E aí o judeu ali, esse intérprete da lei, o cara é tão ruim que ele não fala o samaritano. O cara era ruim, não? Sabe por quê? Porque o judeu não falava com o samaritano. Sabe quando uma pessoa está com raiva de outra e não fala o nome? Outro dia tinha estava com 2 pessoas e o irmão falou assim, aquele, seu filho, falou com o outro, não é filho mesmo, não, é só porque o outro que cuida do outro é pastor. Aí eu disse, como é o nome do filho dele? Não é pastor não, era um pessoal trabalhador de roça. Foi o filho dele, eu falei assim, como é o nome? Filho dele. Com raiva, sem falar o nome. E esse aqui foi a mesma coisa, Jesus perguntou qual dos 3 usou de misericórdia.
O cara não disse, o samaritano não falou, disse, o que usou de misericórdia. Aí Jesus disse, vai você e faz o mesmo. Irmãos, isso é evangelho. O evangelho não são os cultos que a gente faz. E eu falo com vocês à vontade, porque eu sei que domingo que vem vai estar todo mundo aqui de novo. Porque eu sei que vocês entendem o que eu estou falando. Mas o evangelho, na verdade, é o cuidado que a gente tem uns com os outros e com as pessoas de fora. É isso aqui desse samaritano. É isso que é evangelho. Se eu passar o tempo todo lá no meu trabalho, estou satisfeito só porque eu estou ganhando um salário, mas eu esqueci que eu estou ali para abençoar aquelas pessoas, para socorrer aquelas pessoas, e depois dia de domingo eu venho fazer pregação aqui, eu sou um infeliz. Se eu não oro, não choro, não fico atento para a minha vizinhança, para os meus parentes, para as pessoas de trabalho, para as pessoas, e para as pessoas também da igreja, se eu vivo uma vida tão egoísta, eu sou um infeliz, ou como falam, um desinfeliz, que não entendi o evangelho. Tem gente que briga por causa de coisa de igreja, porque o ventilador não estava no lugar certo, porque a cortina podia ser outra, ou porque fez um retiro que a pessoa não concordava que fizesse, e começa a brigar por coisa assim. Mas é incapaz de amar os outros no dia a dia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Colossenses 3, 12 a 14. 2 textos mais para a gente terminar. E para reforçar o que o Senhor fala da misericórdia. Colossenses 3, versículo 12, diz, revestivos é vestir, como vestir uma roupa, vista-se, né? Todo mundo a gente sai e a gente bota uma roupa bonitinha, né? Ninguém sai com uma roupa, eu ia falar rasgada, mas hoje em dia sai, né? Com essas calças de jeans rasgadas, mas ninguém sai com a roupa suja, amarrotada, feio. A gente quer se arrumar. E aqui ele está dizendo, vista-se. Está falando de uma roupa que não é de pano. Está falando da vida, está dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? Ternos afetos de misericórdia. Qual é a versão que vocês têm aí? Entranháveis. Eu, quando era adolescente, menino, criança, eu lia estranháveis. Eu não entendia nada. Aí depois eu cresci, não, entranháveis. Afetos das entranhas. Meu Deus do céu. Ternos afetos de misericórdia. Afetos entranháveis. Olha a diferença da pessoa ser fria. Vou para o culto. Fiz meu culto, pronto, estou em paz. Vou para casa porque dei meu dízimo, ouvi a pregação, saí abençoado. Senhor, que eu não saia daqui como eu entrei. Mas essa pessoa não dá atenção para ninguém, não se preocupa com o irmão. Pai, me dê uma palavra para abençoar alguém. A pessoa não ora por outro. A pessoa no dia a dia também não cuida das pessoas que lhe cercam. Por quê? Porque é frio. Aqui ele diz, tenha ternos afetos de misericórdia. Mesmo no dia que eu estou lá querendo ficar sozinho, que eu não estou querendo muito ver as pessoas, ver meus irmãos, mas se mantenha em minha decisão de que eu vou amar meus irmãos e cuidar deles. Aí diz aqui, ternos afetos de misericórdia ou entranháveis
afetos de misericórdia. Aí ele completa de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E finalmente, Tiago 2:13. Porque o juízo, esse versículo, é ao mesmo tempo encantador e terrível. Um versículo só, pequenininho, tem um encantamento e tem uma coisa terrível. Falando do juízo, de dia que todos nós estaremos para ser julgados diante de Deus. Olha o que diz aí, ó. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Deixa aberto aí, porque eu vou ler a segunda parte daqui a pouco. Como é que vai ser o juízo de Deus? Está aqui dizendo como vai ser. É sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A oração do Pai Nosso diz: Pai, perdoa as nossas dívidas. Vamos lá? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que oração perigosa, não? E a única parte da oração do Pai Nosso que Jesus explica é essa. Lá no final diz: porque se de coração não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Então, se eu fui duro, implacável, não perdoei, no dia do juízo, não encontrarei perdão. Porque o juízo é sem perdão sobre o que não usou de perdão. Foi a medida que a própria pessoa escolheu. É por isso que quando eu tiver alguma coisa muito forte em mim, que alguém me fez, e eu não estou conseguindo perdoar, eu vou para a oração, eu peço ajuda, meu irmão, ore por mim, porque Senhor age em mim, para eu conseguir perdoar, porque eu não quero chegar naquele dia encrencado. Vou resolver esse negócio. Quer ver outro exemplo disso aqui? Quando Jesus fala do juízo, que o Senhor naquele dia colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E então dirá para os da direita: vinde benditos de meu Pai, possui a herança que vos está reservada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e doente e me foste visitar. Então as pessoas perguntarão: quando, Senhor, te vimos assim e te fizemos essas coisas? Quando fizeste a qualquer dos pequeninos, fizeste a mim. E virando-se para os da esquerda, disse: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, etc, etc. E as pessoas perguntam: quando te vimos assim e não te fizemos? Quando vistes qualquer dos pequeninos assim e não fizestes, a mim não fizestes. Afastai-vos de mim. É isso que está dizendo. O juízo será sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Se eu sou duro com as pessoas, duro, o que é? Porque errou de novo. É assim que Deus vai me tratar, porque eu escolhi esse modo, Ele vai precisar me tratar assim. Muitas pessoas estão
querendo resolver sua vida com Deus de maneira muito egoísta. Deus, resolva meus dramas todos pessoais, resolva minha situação toda. Gente, Deus está cuidando de você, agora você está precisando sair de você mesmo e passar a amar as pessoas. No teu egoísmo, você está girando em torno dos seus problemas o tempo todo, e porque Deus não resolve, bota a culpa em Deus, e bota a culpa nos outros, e diz que você não consegue, não consegue mesmo, quem consegue é Ele. Que tal você se converter à misericórdia? Você precisa se converter. Se você não está precisando ouvir isso que eu estou dizendo, não tem nada não, apenas aprenda. Mas acho que tem algumas pessoas que precisam ouvir isso. Converta-se à misericórdia, saia do egoísmo. Converta-se a amar seu marido, a amar sua esposa, amar seus filhos, amar seus pais. Converta-se a amar seus colegas no trabalho. Converta-se a amar seus colegas de escola. Converta-se a amar os irmãos. Converta-se a viver para servir as pessoas, para socorrer, para repartir o seu dinheiro, para repartir o seu tempo, para abraçar, para perguntar como é que as pessoas estão. É isso que é o Evangelho. Para quem escolheu viver egoisticamente, no dia do juízo vai ficar sozinho, sem Deus, porque escolheu viver sozinho. Vamos para o final do versículo, que é a parte maravilhosa do versículo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus vai precisar, naquele dia, Ele já está fazendo isso, mas naquele dia, Ele vai precisar julgar e eliminar aqueles que preferem o pecado. Vai precisar jogar no inferno. Deus precisa fazer isso, porque Ele precisa limpar esse universo e esse planeta do pecado. Mas a nossa esperança é que Ele é o Pai das misericórdias. E quando Ele olhar para os nossos pecados, Ele vai ver que os nossos pecados estão lavados pelo sangue de Jesus. Então a gente tem liberdade, a gente vai chegar naquele dia com toda a segurança, sem medo. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Porque o sangue da misericórdia nos lavou e nos purificou. É a misericórdia de Cristo, e que se tornou a nossa misericórdia. A nossa misericórdia. O que vai valer naquele dia do juízo não é a quantidade de cultos que eu fiz. O que vai valer naquele dia do juízo é se eu recebi a misericórdia de Cristo e confessei os meus pecados, e se eu passei a viver em misericórdia. Amém? Consegui explicar? É isso aí, gente. E aí a gente conclui dizendo o que Jesus diz ali, e agora eu estou imaginando Ele falar aquilo ali. Eu acho que Jesus falava sorrindo, algumas vezes. Nas vezes hipócritas não, Ele não falava sorrindo, mas acho que aqui Ele estava com um sorriso na boca, e Ele dizia: abençoados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu acho que Jesus estava pensando no dia a dia aqui, mas pensando principalmente naquele dia da volta de Jesus. Aline, eu também quero estar lá, porque a misericórdia triunfou sobre o juízo. A gente tinha que ter medo de estar lá, a gente tinha que ter medo de encontrar com Deus. Era para a gente estar em pavor de se encontrar com Deus, ter medo de dizer que Jesus vai voltar. Mas agora, por causa da misericórdia com que nós fomos alcançados, a gente tem desejo daquele dia, porque a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Aplique também isso na sua vida. Quando precisar trabalhar com pessoas, tratar pessoas, quando precisar corrigir pessoas, e você precisar achar que tem que ser duro, achar que tem que ir lá, a pessoa errou com você, você tem que ir lá. Se lembre, ao invés de juízo, vá com misericórdia. Faça igual a Deus, tá bom? Amém, gente? Faça igual a Deus. Porque até quando Deus corrige a gente,
Ele não corrige como juiz que quer condenar. Ele corrige como pai que quer ensinar. Amém. Amém. Alguém que você hoje está entendendo o amor de Deus, se jogue nos braços dele. Não tenha medo, não. Você já teve medo de ter um encontro com Deus, mas a misericórdia triunfou sobre o juízo. Se jogue nos braços dele. Creia em Jesus, seja batizado. E deixa ele te conduzir pela misericórdia. Amém.